certeza a vida operar, e essa vida se estenderá para edificar a casa de Deus. Essa é a vida apta para edificar a casa de Deus. Se você quiser participar, use o Cristo interior quando invocar Senhor Jesus, algo novo ocorrerá. Sua mente se aquietará. Se aquietará. Aleluia, e seu espírito transbordará. Essa é a vida apta para edificar a casa de Deus. Se você quiser participar, use o Cristo interior, e ao tocar no Espírito seu, alta vida receberá, que vence a morte, fraqueza e dor, pois traz consigo a ressurreição. Essa é a vida apta para edificar a casa de Deus. Se você quiser participar, use o Cristo interior. Se no Espírito hoje andar, com certeza, Aleluia, certeza de vida obterá. E essa vida se estenderá para edificar a casa de Deus. Essa é a vida apta para edificar a casa de Deus. Se você quiser participar, use o Cristo interior quando invocar Senhor Jesus, algo novo ocorrerá. A sua mente se aquietará e o seu espírito transbordará. Essa é a vida apta para edificar a casa de Deus. A casa de Deus. Se você quiser participar, use o Cristo interior. Use o Cristo interior. E ao tocar no Espírito seu, alta vida receberá, que vence a morte, fraqueza e dor, pois traz consigo a ressurreição. Essa é a vida apta para edificar a casa de Deus. Se você quiser participar, use o Cristo interior. Essa é a vida. Essa é a vida apta para edificar a casa de Deus. Se você quiser participar, use o Cristo interior. Essa é a vida apta para edificar a casa de Deus. Se você quiser participar, use o Cristo interior. Use o Cristo interior. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Queria chamar o irmão Neemias, está junto conosco aqui. Hoje o irmão vai trazer a palavra para nós. Graças a Deus. Que tal você ficar de pé, estender suas mãos para a gente abençoar o nosso irmão? Pedir ao Evandro para poder estar orando pelo irmão. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus.
Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento. Senhor, aonde nós queremos estar com o nosso coração aberto. Senhor, com o coração simples para receber a Tua palavra. Abençoa o nosso amado irmão Neemias. O Senhor possa estar fluindo, Senhor, através dele. Senhor Jesus, o Senhor possa derramar o Teu encargo. Senhor, aquilo que está no Teu coração. Senhor, nos alcança, Senhor. Senhor, com a Tua palavra. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Graças a Deus, estamos aqui juntos em Rio das Ostras, nessa comunhão maravilhosa, dando sequência à nossa semana, maravilhosa que estamos desfrutando desse precioso livro, O Alimento Diário. Então virá o fim, e o tema é a edificação da igreja. E é justamente o tema da mensagem da semana 3 que nós estamos desfrutando. E graças a Deus que essa é uma vida que é apta para edificar a casa de Deus. O Senhor preparou uma vida e é nessa vida que nós estamos sendo edificados. Louvado seja o Senhor. E a sequência dessas mensagens são maravilhosas, que o Senhor mostrou para nós na semana anterior sobre a revelação da igreja. A revelação da igreja. Gostei desse eco. Amém. É um delay precioso. Porque, amados, se a gente não tiver revelação, a gente não consegue edificar. E é preciso haver revelação. E a revelação, nós vimos que somente o Pai é que pode dar a revelação. E essa revelação é acerca dele mesmo, não é verdade? Nós lemos, e de novo repete a leitura dessa semana, lá em Mateus, abrindo aí a sua Bíblia, em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 23. Senhor Jesus, aleluia. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não é carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E não parou aí a revelação. Eu vou te dar mais revelação. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó Senhor Jesus. Então, amados, a gente, para edificar, para fazer algo, nós vamos ter uma revelação. E o Senhor, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, não tem deixado de trazer para nós revelação da sua palavra. A gente precisa, já vimos aquela história, mesmo que você seja ali um pedreiro levantando uma parede, mas nós vamos ter visão do que nós estamos fazendo aqui. Eu fui contratado só para levantar uma parede aqui. Então eu vou lá e faço aquela parede e vai embora. Mas nós vamos saber o que nós estamos fazendo. Aquela parede faz parte de um empreendimento que está sendo construído aqui com essa e essa finalidade. Amados, tudo que nós fazemos na igreja é para edificação. E para que haja edificação, precisa haver revelação. E para haver revelação, uma das primeiras coisas que a gente tem desfrutado já, eu creio que por várias e várias semanas, é Mateus 5,3. Bem-aventurado são quem? Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ó Senhor Jesus, bem-aventurado, feliz é aquele que é pobre no espírito. Pobre é aquele que é vazio, aquele que não tem nada. Você já chegou numa situação dessa que não tem nada e fica ali dependendo, como um mendigo, dependendo de uma moedinha, de uma esmola? Irmãos,
Nós temos que nos achegar ao Senhor assim, pobres, vazios, para o Senhor continuar revelando. E graças a Deus que o Senhor tem encontrado esse ambiente. Amados, vamos guardar sempre o nosso coração. Nunca achar que está bom, ou nunca achar que está bem assim, mas a gente tem sempre um coração pobre, um coração vazio, um coração humilde, para o Senhor continuar dispensando mais para nós. E quando a gente começar a achar que está bom, nós vamos acomodar. E aí, irmãos, a revelação ela vai cessar e a edificação ela não vai ocorrer. Então o Senhor tem nos encorajado bastante, né? Todas as semanas esse versículo vem acompanhado. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você quer o reino dos céus? Eu quero o reino dos céus. E o reino dos céus é de quem? É dos pobres de espírito. E outra coisa muito importante que veio para nós no princípio, o Senhor abriu o seu coração. Irmãos, o Senhor abriu o seu coração. De Mateus capítulo 1 ao Mateus capítulo 15, o Senhor veio mostrando para nós, desde o seu nascimento, né, como é que ele foi gerado, onde ele cresceu, como é que ele foi introduzido por meio de João Batista, como que ele olhava para as multidões. Antes disso ele foi batizado, depois ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de passar por todas aquelas provações, ele saiu a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E o Senhor, irmãos, veio curando toda a sorte de doenças, toda a sorte de enfermidades. Irmãos, e o Senhor ele estava focado. Por que ele fazia tudo isso? Porque ele estava em busca de materiais para a sua edificação. O Senhor abriu o coração dele e ele mostrou o que Deus quer hoje. Deus quer a sua edificação. Irmãos, não sei se vocês já ouviram essa palavra, né? O Senhor está começando a obter a sua edificação. Na nota da versão Restauração fala que durante todo esse tempo, 2000 anos, a edificação da igreja ainda não ocorreu. Mas nesses últimos tempos, nós temos percebido que a edificação está ocorrendo. Por que ela está ocorrendo? Porque o Senhor está encontrando um ambiente. Primeiro, um ambiente de pessoas pobres, de pessoas humildes, pessoas que não estão satisfeitas, estão sempre se esvaziando, porque o Senhor está encontrando pessoas que estão dispostas a trabalhar na edificação da igreja, pessoas que estão fora da caixa, né? O Gustavo lembrou aqui dos trabalhadores da última hora. O Senhor veio num ritmo. Durante todas as eras, o Senhor veio no ritmo, na velocidade, né? Nós já vimos essas mensagens sobre os trabalhadores da última hora. De 3 em 3 horas, o Senhor veio chamando trabalhadores e ele tinha um cronograma de entregar a obra. E faltando 1 hora para entregar a obra, para terminar a obra, ele percebeu, no ritmo que está, não vai dar. Então ele chamou aqueles que estavam desocupados, aqueles que estavam na praça, sem ser contratado, e o Senhor chamou esses. E eles aceitaram! Oh, Senhor Jesus! Já pensou, irmão, você ser chamado na última hora, e você fala assim, né? Você sabedor de que ele já tinha contratado na 1ª hora, na 3ª hora, na 6ª hora e na 9ª hora, e você achava, não, eu vou fazer o que lá? Não tem mais nada para fazer. Mas eles aceitaram. Irmãos, vamos ser esses que aceitam o encargo do Senhor, que aceitam o desafio do Senhor. E aí, nessas últimas mensagens foi falando para nós que esses trabalhadores da última hora, eles são aqueles fora da caixa. Né? Existe uma caixa, um quadradinho. E a gente trabalha dentro daquele quadradinho, né? Para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Mas dentro desse quadradinho, não estava dando para concluir a edificação. Aí o Senhor saiu fora da caixa e foi chamar alguns que estavam fora da caixa. E eles aceitaram. Ó Senhor Jesus! Irmãos, que nós sejamos esses fora da caixa, que aceitaram o convite do Senhor para participar dessa edificação. Ó Senhor Jesus! E Ele abriu o coração dele. O que Ele quer é edificar a sua igreja. Ó Senhor Jesus! Isso que queima no coração do Senhor. E ele estava falando, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao 3º dia. Por quê? Por a edificação da igreja.
Ele saiu de cidade em cidade, de aldeia a aldeia, olhava para as multidões, compadeceu-se delas, vendo que as pessoas estavam aflitas e exaustas, porque ele quer edificar a igreja. Irmãos, o Senhor está buscando material para edificação. Ele abriu o seu coração, ele mostrou o que está no coração dele. E agora, nessas últimas mensagens que nós vimos, né, na semana passada, né, sobre negociar os talentos. E essa palavra negociar é negócio. E nós vimos que o Senhor é o dono da vinha. E alguém planta uma vinha, não é para, né, como uma dona de casa que tem as suas plantas, né, o seu belo jardim. Né, Alexandre já abriu o coração dele falando que gosta de planta, né, que gosta de flores. Ele gosta disso. Mas o Senhor, ele não veio plantar um jardim. Não veio plantar um pomar, uma coisa bonita para tirar foto e botar no Instagram. Irmãos, o Senhor veio plantar uma vinha. E quem planta uma vinha, ele quer colher frutos. Irmãos, o Senhor, ele quer edificar a igreja. E ele está negociando. E a gente tem que ter essa visão de um negociador. Os talentos que o Senhor deu para nós, eles têm que ser negociados. Essa capacidade que o Senhor deu, e essa capacidade veio quando você recebeu o Senhor, quando você creu no Senhor, você recebeu esse dom. Irmãos, e nós não podemos enterrar o nosso talento. Amém? A igreja não é lugar para enterrar talento. Eu quero uma igreja para enterrar o meu talento. Você já viu alguém falando assim? Não, irmãos, a igreja é lugar de desenterrar talento. Não é aquele negócio de eu amarrar o meu burrinho na sombra e ficar aqui, não. Irmãos, nós temos que ter uma nova atitude. A edificação da igreja no tempo atual não dá para mais ser da maneira convencional. Né? Tem até um cântico que os compositores cantam. Não é mais da maneira convencional. Não é mais da maneira convencional. Como é que é, Charles? Você lembra? Sai da caixa, abre a boca e solta o leão. Não é mais da maneira convencional. Amados, não dá mais para ser, porque da maneira convencional não fecha. Nós vamos ser loucos pelo Senhor, loucos pelo aquilo que o Senhor é louco. O Senhor é louco para a edificação da sua igreja. Ele falou, né, Mateus 16, 18, depois dessa revelação maravilhosa, eu não posso avançar, né, por lá. Tem que vir primeiro no versículo 16, né? No 13, não, vamos revisar um pouquinho que a gente viu essa semana, né? Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe. Você vê, o Senhor, ele mudou o rumo. Ele saiu de Jerusalém e foi para os lados de Cesaré de Filipe. Porque ali, no ambiente religioso, numa esfera religiosa, não dá para a gente receber revelação. Irmãos, nós temos que sair desse ambiente tradicional, desse ambiente convencional, porque o Senhor fala e não penetra. Mas quando você sai desse ambiente e vai para Cesaré de Filipe, é o sopé do Monte Hermon. Lá não tinha nenhum ambiente religioso. Lá um ambiente pagão, não tinha essa esfera religiosa que havia em Jerusalém. Ali, irmãos, o Senhor pôde se revelar. E eles puderam perceber essa revelação maravilhosa. Então, irmãos, não vamos ficar num ambiente tradicional, num ambiente religioso, né? Alui a nossa mente. A gente, às vezes, sai da religião, mas a religião não consegue sair de dentro de nós. A gente fica naquele ambiente poluído, aquele ambiente religioso, pesado. Mas graças a Deus que o Senhor pegou os seus discípulos e foi para uma outra esfera, para um outro ambiente. Então, a primeira coisa, irmão, nós temos que perceber é sair do ambiente religioso, do ambiente tradicional, do ambiente convencional e ir para Cesaré de Filipe, porque o Senhor quer revelar algo para nós. Ó Senhor Jesus! Eu me lembrei agora do CEAP, não é verdade? A gente às vezes está vivendo a vida da igreja, reuniões, finais de semana e tal, mas quando a gente vai para o CEAP, né, Fernanda? Você vê que é um ambiente totalmente fora da caixa. Não é não, Raquel? É fora da caixa, fora do convencional. Irmãos, e ali você consegue ouvir o Senhor falar. Você consegue receber o encargo do Senhor e consegue ver, sabe o quê? O desespero do Senhor. Que Ele fala, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então você sente um fogo, um encargo pesado no Senhor. E quando a gente vai para essa esfera, para esse ambiente, irmãos, a gente consegue tocar aquilo que está no coração de Deus. A gente está tendo comunhão ali agora à tarde, né, e vendo e relembrando muito, né, vamos falar aqui do nosso irmão Pedro. Ele está desesperado, irmãos. Ele está desesperado. Nós só lemos o primeiro capítulo daquele livro, Sala de Guerra, né?
Vocês sentiram, né, o peso ali daquela palavra, o desespero que estava. E assim, quando você começa a ver uma pessoa desesperada, e você olha para ela, mas eu não estou vendo isso que ele está vendo. Né? Uma pessoa que viu alguma coisa, né, aqueles que veem a aurora, que vê o momento da volta do Senhor, a gente percebe isso, o irmão Pedro está desesperado pela volta do Senhor. Mas quem não percebe, ainda vai dizer, o meu Senhor demora-se. E aí vai passar o quê? Comer, né, negociar, casar, dar-se em casamento, vestir, e aí se esquece do momento que o Senhor está voltando. Irmãos, mas graças ao Senhor, o Senhor, Ele está mostrando, o Senhor colocou diante de nós uma pessoa desesperada. Não perde o foco, como o Senhor Jesus, indo para Jerusalém, resolutamente, né, como quem ia para Jerusalém, resoluto, porque ele sabia que o que ele estava indo fazer era para a edificação da igreja. Não abria mão disso, irmãos. E aí, lá naquela sala de guerra, houve um desespero no coração dos irmãos ali. Né? Não sei qual foi os primeiros índices que o irmão Pedro falou, me esqueci agora, né? Eu acho que, quando ele falou 3, 5% apenas está vendo, um índice muito pequeno, e aquilo ali bateu um desespero. E agora, relembrando essas palavras, bate em mim um desespero. Irmão, a gente não... Porque a nossa tendência é acomodar, a nossa tendência é estacionar, mas, irmão, nós vamos estar desesperados. Aí, graças ao Senhor que vem a palavra profética. E a palavra profética, ela não é uma palavra bonita, é uma palavra que vem com direção. Né? O irmão Pedro falou de novo agora, né, nessa live de quinta-feira. Eu não estou preocupado em dar boas mensagens, em dar mensagens doutrinárias. A gente sabe a capacidade que o irmão tem, mas ele decidiu abrir mão de tudo isso e está focado na edificação da igreja. Está focado em trazer o reino de volta. E ele está focado em levar você e eu para dentro do reino. Amém? Amém? Quem concorda com isso, diga amém. Amém. Quem quer entrar no reino, diga amém. Amém. O irmão Pedro está desesperado, o Senhor está desesperado. O irmão Pedro viu isso para estar desesperado, está passando esse desespero. E nós queremos também ganhar esse desespero. E quando a gente começa a mexer com isso, irmãos, é bom porque começa a mexer. E eu percebo, né? A gente vê as comunhões, né, Evandro? A gente vai vendo as comunhões, as reuniões, as visitas. E aí as igrejas começam a se mexer. Irmãos, porque a vida da igreja hoje, a igreja da igreja hoje não é mais da maneira convencional. É uma vida da igreja dinâmica. Traz canseira, entre aspas, traz. É suor, sair para as ruas, pregar o evangelho. Se é churrasco, né? Casa cheia. Se é vamos sair para as ruas, soltar o leão, aí é 10%, 20%, 30%. É sempre assim, o índice é menor. Mas, irmãos, vamos ganhar esse desespero. Ganhar essa visão, esse encargo, esse fogo que queima no coração do Senhor, ele possa arder no nosso coração também, pela edificação da igreja. Oh, Senhor Jesus, Senhor, me dá visão, Senhor. Mostra, me faz ver aquilo que o irmão Pedro está vendo, aquilo que os irmãos estão na nossa frente estão vendo desesperados, que eu possa ver que a volta do Senhor está muito próxima e que o Senhor está edificando a sua igreja. Louvado seja o Senhor. Então, eu já falei, né, sair desse ambiente religioso, desse ambiente, né, tradicional, convencional, e ir para um ambiente onde o Senhor pode trazer revelação. Sem revelação de Jesus, não passa. Né? Se você não tem revelação, Jesus para você, como falou aqui, né? Que diz o povo ser o Filho do Homem? Uns dizem João Batista, outros Jeremias, outros Elias e outros alguns dos profetas. Então, se você não tem revelação, o Senhor é mais um dos profetas. Mas quando você tem revelação, irmãos, aí você vê, Ele é o Cristo. Quem é Ele para você? Ele é um profeta, assim como teve João Batista, assim como teve Elias, assim como teve Jeremias. Mas para quem está desesperado, para quem viu o reino, para quem viu a edificação, ele vê, tu és o Cristo. O que significa o Cristo? É o ungido, é o comissionado. Quem recebe a unção, recebe uma comissão, recebe um encargo. Irmãos, o Senhor ele tem um encargo. E o encargo dele é edificar a igreja. Ó Senhor Jesus, então nós vamos ver o Cristo, aquele que tem o encargo, algo que queima no coração dele. E outro aspecto, ele é o quê? Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Filho do Deus vivo.
Ele é o próprio Deus. E Ele veio numa missão de nos dar vida. Nós cantamos, essa é a vida apta para edificar. Irmãos, edificação não se faz, né, com formalidade, com técnica, com checklist, né, com manual de procedimentos, mas a edificação se faz com vida. E graças ao Senhor, na crucificação do Senhor, do lado do Senhor saiu sangue e saiu água. O sangue resolve os problemas do pecado, mas a água, ela nos traz vida. Aleluia! E essa vida é para edificar a casa de Deus. Louvado seja o Senhor. E nós, irmãos, estamos sendo preparados como materiais para essa edificação. Lá em Mateus 16, 18, ele fala, também eu te digo que tu és Pedro. E esse Pedro é Petros. E Petros é uma pedrinha. E sobre essa pedra, que é uma rocha, eu edificarei a minha igreja. Irmãos, o Senhor foi lá pegar você e eu como material para edificação. Graças ao Senhor. Em Efésios, né, vale a pena ler rapidamente esses versículos. Capítulo 2, versículo 20. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então nós somos pedrinhas e nós estamos sendo edificados. Amém. O que está acontecendo conosco? Nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então essa revelação é a base para essa edificação. E graças ao Senhor, o Senhor usa os seus apóstolos e profetas. E Ele mostra, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Sobre essa revelação de Cristo, ser essa pedra angular, essa base para essa edificação, é que nós estamos sendo edificados. E lá em 1 Pedro 2, 4 e 5, precioso também esses versículos. Ó Senhor Jesus, amém. Jesus é o Senhor. Chegando-vos, amém, chegando-vos para Ele. Nós, né, a irmã nos ajudou no início da reunião, lendo Hebreus. Acheguemo-nos confiadamente. Irmão, nós temos que nos achegar para Ele, a pedra que vive, pedra viva, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus é uma pedra eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras vivas, pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então nós mesmos somos pedras que vivem. Estamos sendo edificados. Isso que está acontecendo conosco, irmãos. Nós estamos sendo edificados. E edificação, irmãos, é feita com relacionamento. Mais uma vez, essa palavra veio de novo essa semana mostrando para nós a importância do relacionamento. Porque nós estamos sendo edificados juntamente, né? Efésios, voltando lá para Efésios, capítulo 2, 21 e 22. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, o edifício, ele cresce, e nós estamos sendo o quê? Ajuntados. E quando falo em ajuntados, nós estamos sendo trazidos juntos, irmãos. E nós vimos já em mensagens passadas, né, sobre a coluna de concreto. É feita de vários materiais: areia, brita, pedra, cimento, misturado com água. Entra aquela reação química, e a reação química produz um calor. E quando vem aquele calor, joga a água para resfriar. E é tudo colocado dentro de uma forma. E essa forma, irmão, não pode ser mexida. Não pode ser mexida. Às vezes
aperta, né? Não, mas essa edificação está apertando demais. Está muito calor, né? As irmãs que já está muito quente, eu não aguento mais. Irmão, não saia da forma. Não se mexa. Não ouse usar o seu ser natural. Irmão, porque se você mexer, vai estragar tudo. Não é verdade? E a gente ainda tendo comunhão, conversando, em nós mesmos, irmão, ainda quanta gente vê que há problemas no nosso relacionamento. Não é verdade? Tem irmãos que às vezes falam uma coisinha para ele pega, não vou ficar mais aqui, eu vou embora. Ele sai da comunhão, das costas e vai embora, não aguenta. Irmãos, nós estamos sendo ajustados. Para haver edificação, é preciso haver relacionamento. E graças ao Senhor, nesses relacionamentos, nós estamos crescendo juntos. Irmãos, é bom demais. Não é bom? Família é bom? Família é bom. Tem ajuste, mas é muito bom. É um ambiente que promove o crescimento. É um ambiente que promove a edificação. Ali há um aconchego, ali há alimentação, ali há educação, ali há direção, ali há correção, ali há ajustes. Ó Senhor Jesus, não saia desse ambiente, porque é um ambiente que Deus preparou para o nosso crescimento de vida. Irmão, graças ao Senhor pela vida da igreja. Não é um relacionamento assim de empresa, né? Hoje em dia não sei se bate ponto ainda, né? Deu a hora, bate o ponto. Deu a hora de sair, tira o cartão do ponto. E agora você não quer saber mais nada, eu não quero mais saber de nada. Mas, irmão, é a vida da igreja. É um relacionamento. É conviver junto com os outros. Irmãos, e não é fácil. Imagina quando, né, nessa mensagem vem o relato de Atos 2. Estavam eles reunidos no mesmo lugar, de repente do céu um som como um vento impetuoso e encheu o ambiente onde eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E ali a igreja começou. A igreja começou pelo derramar do Espírito, pelo encher do Espírito. Irmãos, se não houver o Espírito, você não consegue negar a si mesmo. Porque negar a si mesmo sem Espírito é sofrimento. Né? Tinha um irmão que falava, é arrancar dente sem anestesia. Quem gosta de arrancar dente sem anestesia? É difícil, mas tomou aquela anestesia boa, você não sente nada. Aquela cirurgia que parece que tem alguém consertando um carro em você, né? Já fez cirurgia de implante dentário? É impressionante. É broca, é martelo, é a furadeira, é parafuso. Mas tem anestesia, você não sente nada. Então, amados, o Espírito desceu. E aqueles que eram tudo separado, imagina, eles eram tudo separado, um estava para aqui, outro estava para ali, mas agora eles foram colocados juntos. E ficaram felizes. Em Atos 2, né, 46, 47, diariamente, irmão, imagina, todo dia, Demilson. Todo dia, diariamente. Ó Senhor Jesus. Estava tudo separado, era material espalhado para todo lugar, mas o Espírito desceu e reuniu eles. Porque o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, ascendeu ao céu, tornou-se o Espírito que dá vida. Foi soprado para dentro daqueles que creram nele. Ó Senhor Jesus! E aí começou a igreja. E aí começou a liga. Começou a juntar a gente. E aí no versículo Atos 2, 41, então os que aceitaram a palavra foram batizados. Irmão, precisa aceitar a palavra. Receber a palavra. E receber o batismo. A palavra veio com uma comissão. Batizar. E os que receberam a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Imagina, você estava sozinho, vivendo a sua vidinha, só você e a sua esposa e a sua filhinha, de repente, você vai conviver com 3.000 pessoas. Ó Senhor Jesus! Mas, irmãos, isso é a vida da igreja. Pensou que eles estavam tristes? Que eles estavam desesperados? Eu não aguento mais, não. No 42 fala, e perseveravam no ensinamento, doutrina que é ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos. É bom ou não é bom? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens,
Naquela época o Espírito agiu de uma forma tremenda. No 46 falei, diariamente perseveravam unânimes. No templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Veja, comiam junto, que alegria comer juntos, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Irmãos, isso é relacionamento. Isso é conviver junto. É maravilhoso demais, irmãos. Então o Senhor, Ele está mostrando, né, depois de todo esse tempo, a igreja está sendo edificada e para isso precisa de relacionamento. Nós precisamos aprender a nos relacionar para a edificação da igreja. Precisamos aprender. Eu não sei me relacionar. Eu sou esquisito. Não é verdade? A gente é esquisito e homem, então é mais esquisito ainda, né? Muita coisa, mas nós temos que aprender a nos relacionar. Eu não gosto de falar nada, mas se o irmão fala boa noite, boa noite. Se o irmão fala amém, dá um amém para ele também. Mas se ele não falar amém para você, não fique chateado. Aquele irmão está com barreira comigo. Procure entender a situação. De repente ele está com dor de dente, não está conseguindo abrir a boca, não é verdade? Então procure compreender a situação que o irmão está passando. Mas, irmãos, vamos aprender a nos relacionar. É muito importante, porque sem relacionamento não há edificação. Por que a gente lutou, né, para logo ter reunião presencial? Aqui tem uma câmera na minha frente, até esqueci, né? Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Né? Mas é bom aí a câmera, né? Graças ao Senhor durou 2 anos, né? Mas agora o Senhor abriu as portas. E está abrindo as portas mais e mais para a gente poder se relacionar. Porque é importante para a edificação. Porque vai promover o nosso crescimento. Se não houver esses ajustes, né, uma pedra pontuda me apertando, uma reação química do cimento com a água me esquentando, uma forma de madeira me comprimindo, irmão, eu não busco o Senhor. E eu fico só no Cristo em casa, mas relacionando, servindo, né? O viver de tenda não é fácil, né? Você tem que armar a tenda, desarmar a tenda, servindo juntos. Não, Joaquim? É muito bom. Porque nós aprendemos a buscar mais o Senhor. E buscando o Senhor, nossa vida cresce. Oh, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então vamos aprender a nos relacionar. Né? O edifício, já li esses versículos de Efésios, o edifício cresce. E é uma só casa, composta de várias pessoas, juntas sendo edificadas. É complicado, não é verdade? Alexandre tem a família dele e eu tenho a minha família. Mas a partir de amanhã, segunda-feira, não vamos começar amanhã não, dieta começa na segunda, né? Exercício físico começa na segunda. Vamos começar na segunda-feira. Segunda-feira vamos morar tudo junto. Eu, Eliane, Sofia, desde Raquel. Raquel já levantou logo a sobrancelha. Eu também. Tá lá, vai junto. Vamos morar com Alexandre, Giovana, Lucas, Levi, Nádia. Eita Deus! Vai esquentar, vai. Irmão, não é fácil, não é verdade? Mas o Senhor, irmãos, Ele nos colocou juntos. E vamos buscar o Senhor juntos. Não vamos desistir, não. Vamos avançar, vamos depender do Senhor. Não saia da forma. Não estraga essa coluna que está segurando um edifício tão precioso. Ó, Senhor Jesus. Irmão, está quase chegando o fim. Está quase no final. A aurora está chegando. Aguenta mais um pouco. Né? Aguenta mais um pouco. Tem gente que fala, irmão, não vou reunir mais. É muito difícil, irmão, não dá e tal. Outros já não aguentam mais Zoom. Quando fala em Zoom, não me fala em minha reunião em Zoom, que eu não aguento mais Zoom. O outro fala que não aguenta presencial. Então, gente, é complicado mesmo. Mas, irmãos, nós estamos sendo ajustados, colocados juntos e o edifício está crescendo. Para quê? Para a habitação de Deus no Espírito. Irmão, tudo isso é para dar descanso para o Senhor. É para o Senhor olhar e encontrar descanso na igreja em Rio das Ostras. Amém. Aqui em Rio das Ostras eu encontro descanso. Porque é um grupo de pessoas que não vive para si mesmo. É um grupo de pessoas que estão sendo ajustadas. É um edifício que está crescendo para a expressão do Senhor. Oh, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Nessa semana também trouxe 2 versículos, né, um de Sofonias. Vamos ver se a gente consegue achar Sofonias ali no Antigo Testamento, quase no finalzinho, né? Sofonias capítulo 3, versículo 9.
É antes de Zacarias, né? Antes de Ageu também. Sofonias 3, 9. Ó Senhor Jesus. Sofonias 3,9 diz: então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor. O que ele está fazendo? Dando para nós lábios puros. Para quê? Para você invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Quando fala sobre invocar o nome do Senhor, eu percebo que eu estou invocando pouco, Senhor. Não, meu bem, eu preciso invocar mais o nome do Senhor. Porque o Senhor está dando para nós lábios puros, para nós invocarmos o nome do Senhor. Não apenas isso, mas vamos servir a Ele como? De comum acordo. Isso é precioso demais. Servir ao Senhor de comum acordo. Que quando fala em servir, nós somos seres pensantes. Nós temos opiniões diferentes. Eu tenho um parecer diferente, o outro tem um outro parecer diferente, mas vamos servir de comum acordo. Amém? Jesus é o Senhor. E outro versículo muito bom foi em Amós. Amós está antes, né? Ó Senhor Jesus, amém. Eu não estou achando. Um pouquinho antes. Amós 3:3. Achou aí, Gustavo? Senhor Jesus, amém. Vou ler aqui para correr. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Hã? Não vai. Imagina aprender a dirigir, marido e esposa. Ainda bem que tem autoescola e tem instrutores, né? Porque um não tem paciência com o outro. Porque não entra em comum acordo. Não é verdade? Duas pessoas que dirigem assim junto, é difícil demais. Mas, irmãos, precisa haver comum acordo. Nós vamos concordar, nós estamos juntos numa edificação. Irmãos, não estou aqui edificando a minha casa, não estamos aqui edificando um prédio qualquer, mas nós estamos edificando a igreja. Nós somos envolvidos no empreendimento de Deus, na edificação da igreja. Então, é preciso haver entre nós comum acordo. Amém? Jesus é o Senhor. Deixa eu avançar. Voltando lá para Mateus capítulo 16, ele fala sobre as chaves do reino que foi dada para Pedro. Quando fala de as chaves, são duas chaves. Uma abriu para os judeus, lá em Atos 2, né, já comentamos aqui, e a outra abriu para os gentios em Atos 10. Quando Pedro estava relatando tudo que o Senhor tinha feito ali entre os judeus, de repente o Espírito desceu sobre os gentios. E eles, como nós, como judeus, também fazem parte da igreja. Irmãos, aí nós fomos inseridos. É maravilhoso demais. Ó Senhor Jesus. E a igreja, irmãos, ela tem a chave do reino. A igreja em Filadélfia, dar-te a chave do reino dos céus, né? Isso não, está em Mateus 16, 19. Dar-te a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, irmãos, o Senhor deu para a igreja as chaves. Efésios, lá em Apocalipse 3:8, né? Fala que a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ó Senhor Jesus. Aqui é Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, e abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Irmãos, a igreja tem as chaves do reino. Romanos 14:17, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, irmãos, a igreja ela tem a chave do reino. E hoje nós, irmãos, estamos usando essa chave. Graças ao Senhor. Estava lembrando aqui, semana passada,
26 cidades saíram no estado do Rio de Janeiro, com as mulheres, né, conectadas no Posso Orar por Você. Amém! Era foto que meu celular já não aguenta mais, né? É muita foto, irmãos. Graças ao Senhor, as mulheres saíram orando pelas pessoas. Irmãos, o Senhor deu a chave para nós, abriu o reino para as pessoas, convidar elas para fazer parte dessa edificação. Irmãos, é o socorro nas ruas. Essa semana o irmão Pedro falou de uma experiência da comportagem dinâmica lá em São Paulo. Uma pessoa estava no shopping conversando com a sua esposa, já não estavam convivendo junto, ele estava morando numa pensão por causa dos problemas não sei, os problemas que enfrentavam ele, né? Talvez droga e outras coisas mais, não dava, mas ele não aguentava mais, ele olhou para o teto do shopping e falou com Deus: estende uma mão para me socorrer. Não levou 5 minutos, um comportor falou para ele: posso orar por você? Oh, Senhor Jesus. Irmãos, que coisa preciosa. O Senhor deu a chave para a gente. Se você não usar a chave, são muitas pessoas que estão nessas condições, a gente não sabe. Pessoa que está do teu lado, pessoa que está no seu trabalho, na sua escola, ou na rua onde você está passando. Irmão, vamos deixar escapulir da nossa boca: posso orar por você? Porque, irmãos, essa chave o Senhor deu para usar. Não adianta você, né? A minha filha, quando era menor, brincava de ter um chaveiro enorme como a gente, né? Para abrir porta, para abrir carro, mas era só de brincadeira, irmão. Você tem chave mesmo, chave de porta, chave que abre, chave que introduz as pessoas no reino. Não apenas pregar o evangelho, não apenas passar a literatura, mas pegar o seu contato para a rede de cuidado. Cuidar dela para que ela seja introduzida na vida da igreja, para que ela também seja uma vencedora, como nós queremos ser vencedores. Ó Senhor Jesus! Por isso, irmão, vamos usar as chaves. Jesus é o Senhor. E nessa mensagem não podia faltar, falou sobre os problemas da edificação. Tem problema na edificação, Anderson? Tem. Quando a gente vai edificar, começa a vir os problemas. Por que vêm os problemas? Porque somos, por causa de Gênesis 3, na queda. Antes disso, estava tranquilo no jardim do Éden, Deus falava tranquilamente, e aquela palavra que Deus falava era a palavra que era para ser executada. Deus falava e acontecia. Mas com a queda veio o quê? A complicação. E agora Deus fala e fala: é assim mesmo? Será que é assim? Será que não dessa maneira? A gente se tornou seres pensantes, mas pensante demais. Por isso é um rogo para nós voltarmos à simplicidade, à obediência. Irmãos, a palavra que Deus está dando para nós não é palavra para analisar, é palavra para ser executada. A palavra de Deus é ordem. Ó Senhor Jesus, que o Senhor realmente abra os nossos olhos e perceber e nos tirar de toda a complicação, né? Muita conjecturação, e essas coisas vêm da nossa natureza humana caída. E tudo isso, irmãos, é empecilho para edificação. Não foi o que aconteceu lá em Mateus 16, quando o Senhor mostrou lá em 21, né? Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao 3º dia. E logo, logo entra Pedro. E Pedro, chamando à parte, devagarzinho no cantinho, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. O que ele usou aqui, né? Acho que foi o Gustavo que falou na condução dos hinos. Existe carne boa, existe vida da alma boa. Está aqui, o bom homem, o homem natural bom, ele quer ajudar. E ele olha, se você olhar de uma maneira natural, você vai agir de maneira natural. Por isso que o Senhor está nos levando a mudar de esfera, a mudar de plano, sair do plano terreno, sair da esfera da vista humana, ir para um plano superior, para um plano celestial. E ver, irmãos, que é necessário, é preciso o Senhor ir para Jerusalém. E lá ele vai encarar sofrimento, ele vai encarar perseguição, ele vai encarar a cruz, a morte. Irmãos, mas isso tudo é para quê? Para que haja edificação. Mas o homem natural não quer isso. Irmãos, e tem um oportunista que é o diabo, que é Satanás, o sedutor do mundo todo. Ele é um oportunista. Quando ele vê, puxa, aquele ali está usando o lado bom da alma. Ah, agora eu tenho uma oportunidade para entrar e atrapalhar a edificação. A edificação é atrapalhada, não é com pessoas assim, né,
do mundo, pessoas malignas. Sim, Satanás ele tenta, as portas do inferno, elas vêm com toda a força, né? O império das trevas, o Senhor nos libertou do império das trevas, é um império. Mas ele se aproveita e entra como infiltrado no lado bom da alma, na boa opinião, no homem bom, querendo ajudar. Aí Satanás vê uma oportunidade para barrar essa edificação. Oh, Senhor, tenha misericórdia de nós, irmãos, que nós possamos estar vigilantes, apercebidos, porque a hora que a gente não cuida, o Senhor volta. Mas do lado do inimigo, se a gente não vigiar, ele aproveita o nosso lado bom, as nossas opiniões, o nosso lado de querer ajudar, e aí ele infiltra, e isso aí atrapalha a edificação. Ó Senhor Jesus, fazer a transferência da carne para o espírito. Porque tudo isso ocorreu por causa da queda do homem, e aí o homem se tornou carnal, né? E o Senhor falou lá em Gênesis 6, o meu espírito não vai agir mais no homem, porque se tornou carnal. Mas o Senhor fala para nós agora, depois que ele se tornou espírito, em Gálatas 5,16, digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Sabe qual é a maneira de vencer a carne? É andando no espírito. Ó Senhor Jesus, deixa eu correr aqui. E aí fala das obras da carne, está em Gálatas 5,19, né? Em diante. Senhor Jesus. Eu parei em Efésios, tem que voltar mais. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Isso é um grupo. Outro grupo, idolatria, feitiçaria. Isso aí é o segundo grupo. Terceiro grupo, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja. Esse é o quê? Esse é o terceiro grupo. Isso está ligado ao quê, Anderson? Aos relacionamentos. Irmãos, nós precisamos cuidar disso, porque esses elementos estão na nossa carne. E essas coisas atrapalham a edificação. O que atrapalha? A inimizade, ter inimizade com o irmão. Porfia, né? Que são as desavenças. Ter desavença com o irmão. O ciúme, a ira, a discórdia. Né? O senhor falou lá, Paulo falou, rogo a Evódia que assiste, que pense concordemente no Senhor. Mas aqui é uma discórdia, pensa de maneira discordando. Tem gente que não importa, né? Ele é contra de qualquer forma. Se é de direita é contra, se é de esquerda é contra, o negócio é ser do contra. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor nos livre dessas coisas, irmão. Porque essas coisas é que barram a edificação. Parece bobeira, mas são essas pequenas coisas que barram a edificação e que podem surgir rapidamente no nosso meio. Né? As idolatria, feitiçaria, a gente não cai nesse negócio, né? Espero que não. Mas bebedice e glutonaria também não. Espero que não, né? Senão vai ter problema de saúde. Mas essas coisas no relacionamento, irmãos, atrapalham muito a edificação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Usou outro texto em Colossenses, capítulo 3. Isso tudo aqui foi no Alimento Diário, eu trouxe para nós na versão King James, que é mais clara, né? Podia pedir o Gustavo, que está com a King James dele aí, podia ler para nós. Hã? É Colossenses, capítulo 3, versículo de 5 a 9. Já até aberto aqui, ó. Eu não vou virar para trás porque é complicado, eu vou ter problema de pescoço. 3, de 5 a 9. Olha só o que fala aqui. Colossenses 3, de 5 a 9. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. Irmão, sendo assim, se na nossa natureza terrena não tem nada que preste, vamos fazer morrer essa natureza terrena. No Alimento Diário, na palavra dessa semana, falou, é uma decisão que é nossa. Irmão, vamos tomar a decisão? Fazer morrer. Primeira decisão, fazer morrer a nossa natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. E por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre todos os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivias com esses hábitos. Mas agora, irmão, pare nisso, mas agora, livrai-vos de tudo isso. Irmão, agora,
Vamos nos livrar de tudo isso. De quê? De raiva. Estou com uma raiva, ódio, maldade, difamação. É falar mal do outro. Irmão, vamos parar com isso de falar mal. Às vezes, sem querer, a gente fala mal. Na hora da refeição, a gente senta na mesa, em vez de bem dizer o Senhor, né, falar bem do Senhor, a gente fica falando mal do outro. Ó Senhor Jesus, maldade, raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. A gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia, né, foi falado isso, e realmente é muito na televisão, nas redes sociais, nas ruas, nas famílias, é muito palavrão, palavras indecentes. E se você bobear, você deixa escapulir. Irmão, vamos nos livrar de tudo isso. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor, não mintais uns aos outros, mentir, pois já vos despistes do velho homem com as suas atitudes. Irmão, tudo isso é uma roupa velha que nós herdamos lá de Adão com a queda. Irmão, vamos tirar essa roupa velha. Vamos nos despedir de tudo isso. Já que eu estou com a King James aqui, vamos ler também 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Rapaz, Senhor Jesus. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Eu vou ler rapidamente que meu tempo acabou. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias, é o que nós vivemos, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, terríveis. King James fala que tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos. Irmão, não é isso que a gente vê? Quem é que você ama? Eu amo é a mim mesmo. Vão crescendo assim, né? Desde criança, amando muito a si mesmo. E a gente estava conversando hoje na mesa, né, Deise? A falta de empatia, a falta de compaixão, porque só olha para o seu umbigo, só ama a si mesmo. Serão ainda mais, os homens amarão a si mesmo, serão ainda mais gananciosos, ganância, arrogantes. Quanta arrogância a gente percebe, puxa, e principalmente nos mais jovens, desculpe falar desse jeito, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais. Senhor, guarde nossos filhos de desrespeitar os pais, ingratos. Puxa, quanto que o Senhor tem feito por nós, o Senhor nos dá o ar para respirar, água para beber, comida para alimentar, e a gente às vezes não é grato ao Senhor, grato aos nossos familiares, aos nossos pais. Ó Senhor Jesus, onde é que estava? Sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também. Então, irmãos, é despir, é se afastar, é deixar tudo isso. Mas não é apenas você tirar essa roupa velha e ficar desnudo. Não, vamos agora nos revestir do novo homem. Mas antes disso, irmãos, veio uma chave para nós. A chave é a cruz. Irmãos, graças a Deus pela cruz. Como que eu vou me livrar de tudo isso? Que tem mais de não sei quantos, 6.000 anos de história, né? Já passou de 6.000 anos, veio herdado lá de Adão. Como que eu vou livrar de tudo isso? Né? Paulo estava desesperado. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque é uma coisa que veio, que está na nossa carne. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela cruz de Cristo. Irmãos, a cruz eliminou com tudo isso. A cruz tratou com o pecado. A cruz tratou com o mundo, a cruz tratou com o ego, a cruz tratou com a carne, a cruz tratou com as inimizades. Não li, né? Não deu para ler. Efésios fala da parede de separação que estava no meio, a inimizade. Irmãos, a cruz tratou com tudo isso. Há remédio para nós. Busca quando você está desesperado, quando você recebe luz a respeito de todo esse texto que foi lido, tem um remédio, é aplicar a cruz. E a cruz não é para fazer sofrer, não, irmãos. A cruz é para matar. Matar esse velho homem, matar essa natureza terrena. Ó Senhor Jesus, o velho homem é usado por Satanás para impedir a edificação. Né? Já li essa parte. E agora, para terminar, vou virar a página e vou entrar no último tópico, né? Que fala sobre as virtudes do novo homem. São as virtudes para a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus. Mas antes disso, irmãos,
quando eu comecei a falando sobre a importância da gente tomar uma decisão. Né? Aqui eu falei da primeira decisão, se despir do velho homem, e aqui em Romanos veio para nós uma outra decisão, a decisão de colocar a mente no Espírito. Já decidimos viver no Espírito. Já decidimos viver no Espírito. Romanos capítulo 6, versículo de 4 a 6. Ó Senhor Jesus, fomos, pois, sepultados. Amém. Que libertação. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, porque, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Irmãos, agora nós podemos andar em novidade de vida. A lei estava enferma por causa da carne, mas agora Deus trouxe para nós libertação. Ele se tomou a forma, a semelhança do pecado, mas ele não havia pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos andar em novidade de vida. Versículo 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso. Você sabe disso, irmão? Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Louvado seja o Senhor. Depois, versículos de 9 a 11. Anotado aqui. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ó Senhor Jesus. Outra decisão que a gente precisa tomar, e essa palavra falou para a gente tomar isso com responsabilidade, é colocar a mente no Espírito. Irmão, vamos ser sérios com isso. Porque a mente é a chave. A mente é a parte líder da nossa alma, e a nossa alma é a parte líder do nosso ser. E aqui em Romanos capítulo 8, versículo 5, ó Senhor Jesus, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O que nós devemos fazer é colocar a nossa mente no Espírito. Porque o pendor da carne, colocar a mente na carne, o que dá? Dá na morte. Mas o pendor do Espírito, colocar a mente no Espírito, dá o quê? Vida e paz. Então, irmãos, sejamos sérios nisso. Vamos tomar uma decisão, colocar a nossa mente no Espírito. E no Espírito, irmão, nós temos tantas coisas boas. Versículo 9, né, desse mesmo capítulo 8 de Romanos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Irmãos, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o que nós temos dentro de nós? O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Então, nós podemos viver e andar no Espírito. Não temos apenas o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, mas temos o Espírito. Versículo 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, irmão, nós vamos fazer uma coisa, é colocar a nossa mente no Espírito. E no versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, obrigado, Gustavo, são filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, irmão, nós vimos que nós precisamos tomar essa decisão, colocar a nossa mente no Espírito. Mente no Espírito, quem vai viver é o novo homem. Mente na carne, quem domina é o velho homem. Mas a mente no Espírito nos dá vida e paz. Irmãos, e a edificação se faz o quê? É em paz que se edifica. No Espírito é que se edifica. Graças ao Senhor, o Senhor nos deu essa chave. Tão importante para nós colocar a mente no Espírito. Jesus é o Senhor. A outra parte eu vou deixar para vocês. As virtudes do novo homem para edificação. Jesus é o Senhor. Amém. Vou parar por aqui. Passa a reunião para quem agora? Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor, amados.